Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e hoje nós vamos falar ainda sobre dispensa de licitação, mais especificamente sobre parcelamento e fracionamento. No nosso vídeo anterior, que o link está aqui abaixo, a gente falou sobre a atualização dos valores de dispensa de licitação. E eu falei que é necessária uma cautela sobre o parcelamento, o fracionamento da despesa nesse tipo de contratação. Surgiram algumas dúvidas e a gente resolveu tratar aqui neste vídeo. A questão é delicada, porque quando a gente pensa nas palavras parcelamento e fracionamento, no dicionário, no nosso dia a dia, elas são sinônimos. Significa dividir algo em parcelas, em frações. Contudo, quando a gente fala de licitação, de contratação direta, parcelamento e fracionamento não significam a mesma coisa. Inclusive, um é incentivado e o outro é vedado pela lei. O que é parcelamento? Eu dividir meu objeto para ampliar a competição. Então, por exemplo, eu não devo fazer, vou usar um exemplo esdrúxulo aqui, uma licitação para comprar junto computador, papel e mobiliário. Por quê? Em geral, quem vende computador não vende papel, em geral, quem vende papel não vende mobiliário, e quem vende mobiliário não vende computador. Então, ao juntar isso, eu estou restringindo o mercado desnecessariamente, porque eu não tenho nenhuma vantagem nesse agrupamento. Por outro lado, eu tenho o fracionamento de despesa, que é dividir o objeto para fugir da modalidade correta, no caso da 8666, a nova lei não tem esse problema mais, porque não tem mais teto de valor, ou para fazer uma dispensa de licitação em razão do valor indevidamente. Um exemplo, como a nova lei, nós tivemos os valores de dispensa atualizados, estamos falando de R$54 mil de dispensa de compra de serviço em geral, eu não posso, se eu tenho uma demanda para comprar R$80 mil em cadeira, fazer duas dispensas de 40 mil. Por quê? Porque eu estou violando aí a regra da lei. Eu já precisava de 80, eu menti dizendo que era 40, fazer uma dispensa hoje, daqui a alguns meses fazer outra. Então isso não pode ser feito, ok? Contudo, a nova lei de licitações, a Lei 14.133, trouxe várias construções facilitando esse entendimento desses dispositivos. No caso do parcelamento, ele estabelece no artigo específico que o parcelamento deve ser feito para aproveitar, ampliar a competição, permitir empresas especializadas participarem de cada nicho específico, mas eu não devo parcelar se ele representar um prejuízo para a administração pública em dividir o objeto, dificultar a gestão ou se eu perder a economia de escala. Por outro lado, lá no fracionamento, que ele fala o artigo 75 da nova lei de licitações, ele estabelece como se avalia o fracionamento de despesa. Estabelece que o fracionamento tem que ser considerado com dois fatores. Primeiro, a despesa no ano. Então, não tem problema eu fazer uma dispensa de licitação para comprar cadeiras em dezembro, de R$40 mil, e fazer outra dispensa de licitação para comprar cadeiras em janeiro, de R$40 mil, porque o fracionamento é anual, eu só considero o orçamento do meu ano. O segundo critério é o elemento de despesa, a natureza da despesa. Nós temos dois critérios para avaliar isso. O critério mais objetivo, pegar o caderno de contabilidade federal e analisar o subelemento de despesa. Se os dois itens entram no mesmo subelemento, eu devo juntá-lo para efeito de saber valores para contratação direta em razão do valor. Artigo 75, 1 e 2. Inciso 1 e inciso 2. Agora, eu tenho outro critério, o critério subjetivo. Verificar o universo de potenciais fornecedores. Analisar quais fornecedores vendem esse tipo de objeto para saber se isso deve ser comprado conjunto ou comprado separado. Um exemplo que a gente usa é se a Justiça Eleitoral, por exemplo, o TSE vai contratar uma empresa para fazer um serviço numa junta eleitoral lá no sul do país e outro no norte, um no Rio Grande do Sul, outro em Roraima. A manutenção predial, por exemplo, é um serviço que é o mesmo serviço pelo suplemento de despesa, mas quando a gente analisa o universo de potenciais fornecedores, é muito improvável que as empresas do Rio Grande do Sul participem dessa licitação em Roraima e vice-versa. Então, nesse caso, seria possível dividir o objeto,
porque eu estou ampliando a competição, fazendo parcelamento, e faria 2 dispensas, por exemplo, se estivesse dentro do limite de R$54 mil para o ano, ok? Espero que você tenha entendido a diferença entre parcelamento e fracionamento, e para saber mais sobre a administração pública, licitações e contratos, continue acompanhando nosso canal. Até mais!